Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quer sentar-se, por favor. No final do trecho do Salmo que no dia de hoje nós cantamos aqui juntos, diz o seguinte: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. A pedra angular que os pedreiros rejeitaram. Nos costumes antigos, quando faziam uma construção, era muito comum que no momento de fazer a parte de cima da construção, às vezes para fechar o teto da construção, eles iam colocando pedras, iam encaixando as pedras. Embaixo eles colocavam várias escoras de madeira para que aquilo tudo pudesse ir se encaixando. E chegava um momento em que, quando as várias pedras se uniam, precisava colocar uma última pedra para poder encaixar todas as outras, e ao tirar de baixo as escoras de madeira, aquilo tudo se encaixaria, faria um certo barulho, aquilo se encaixaria, e essa pedra seria a pedra angular. É uma pedra que, enquanto aqueles que estavam trabalhando, construindo e levando o teto da casa ao alto, portanto construindo a parte de cima da casa, quando eles estavam construindo, eles iam selecionando as pedras. Tinha as pedras que eram um pouco mais retas, essa encaixa aqui, aquela outra encaixa lá. De repente eles olhavam uma pedra que tinha uma ponta para cá, outra ponta para lá. Era uma pedra um pouco aparentemente disforme. Então era comum que aqueles que estavam trabalhando com essas pedras jogassem essa pedra de lado. Daqui a pouco vai para aquele outro canto de pilha de pedras, começa a pegar, a mesma pedra está ali de novo. Essa aqui não serve, joga para lá. Então eles ficavam jogando. De repente, quando chegava o momento de terminar a parte de cima da construção, eles não encontravam nenhuma pedra que encaixasse. Todas aquelas pedras retinhas, quadradinhas, não encaixavam. E um dizia: cadê aquela pedra que nós jogamos para o lado? Ah, aquela é a pedra angular. É uma pedra que tinha vários ângulos, ela se encaixava, quando se colocava, tiravam as escoras, ela segurava tudo. Se a pedra angular não fosse bem escolhida, não fosse bem colocada, podia acontecer do teto inteiro vir abaixo. Nosso Senhor Jesus Cristo é uma pedra que foi rejeitada pelos construtores. Entretanto, era pedra escolhida por Deus, preparada por Deus, para que se cumprissem todas as profecias que foram feitas no Antigo Testamento. E aqui, nós, que fazemos parte da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, vamos nos voltar para o passado, para o Antigo Testamento. Nós estamos no período pascal, portanto, o período de Páscoa, e vamos apenas fazer uma breve consideração sobre o significado da Páscoa, antes de nós pegarmos um ponto que nós possamos aplicar no dia de hoje para a nossa vida espiritual, portanto, para a vida de nossa alma. Todos nós que aqui estamos, ou aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, todos nós temos alma. E um dia nós seremos chamados por Deus, um dia nós morreremos. Morre-se aos 20 anos de idade, morre-se aos 10, aos 30, aos 50, aos 75, 114. Alguns são fortes, chegam a 116, pode acontecer. Morre-se com essa idade. Uma vez, Monsenhor João, nosso fundador, estava na Espanha, e ele foi conversar com um sacerdote amigo dele, e o sacerdote disse assim que ele tinha perdido um amigo. Eu perdi um amigo. Perdeu um amigo, sim, eu perdi, coitado. Ele morreu, ele estava com 116 anos. E disse assim: mas morreu sim, porque até os 112 ele conseguiu fazer exercício físico. Depois ele teve uns problemas de saúde e não conseguiu, coitado, morreu com 116. Então morre-se também aos 116 anos. Todos nós morreremos. Até Matusalém, que foi o homem que mais viveu na história, 900 e tantos anos, morreu. Todos nós morreremos. E nós seremos cobrados por Deus por aquilo que nós fomos durante a vida. Então nós estamos aqui na Santa Missa hoje, participando da missa, para quê? Para fortalecer nossas almas, porque se nós não acreditássemos na própria alma e nessa nossa união com Deus, nós não viríamos aqui no domingo. Como infelizmente muitos fazem, não vão na missa de domingo, infelizmente até católicos, um pouco relaxados, que se dizem católicos não praticantes. Da boca para fora, bela viola, da boca para dentro, pão bolorento.
Por quê? Porque eles dizem que amam a Deus, mas depois são um católico não praticante. Católico não praticante é o rico sem dinheiro. Eu sou rico sem dinheiro. É uma coisa estranha, né? A mesma coisa do católico não praticante. Então nós devemos cuidar de nossa alma. Nos voltemos ao Antigo Testamento e vendo a maravilha de nossa igreja que mantém todas as tradições que Deus quis que constassem na história sagrada. Essa Santa Igreja tomou tudo isso e até hoje nós recordamos esse povo de Israel. Esse povo de Israel não é simplesmente um povo, que é aquele povo que é o povo judeu, o povo hebreu. Não é simplesmente isso. O povo de Israel são aqueles que receberam a herança de salvação. E essa salvação não ficou restrita apenas ao povo de Israel, porque vindo nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo, Ele abriu essa salvação e levou com seus apóstolos essa salvação ao mundo inteiro. Por isso aqui estamos nós todos, no dia de hoje, nós que nos dizemos católicos, porque no início da igreja, os seguidores de Cristo, isso nós já encontramos nos Atos dos Apóstolos, os seguidores de Cristo, já na cidade de Antioquia, foram chamados de cristãos, aqueles que seguiam a Cristo. Nós somos cristãos, entretanto, esses cristãos que seguiam a Cristo, junto com os apóstolos, foram pelo mundo inteiro com os discípulos, espalhando a fé de Cristo, e uma vez que essa fé se espalhou pelo mundo inteiro, nós nos transformamos, essa igreja de Cristo se transformou em uma igreja universal, por estar em todas as partes. Universal, palavra que significa católica. Igreja católica, igreja que está espalhada pelo mundo inteiro. Se nós nos voltamos para o Antigo Testamento, o povo judeu, o povo da aliança, que se dizia o povo de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Abraão tinha recebido uma promessa de Deus de que dele, a partir dele, muitas nações seriam abençoadas. Nós que estamos aqui somos uma nação abençoada por causa da promessa feita a Abraão. Abraão também, nosso pai na fé, que acreditou na promessa de que dele sairiam muitos povos, de que esses povos seriam abençoados por causa dessa promessa de Deus. Esse povo de Israel, em determinado momento, eles foram para o Egito. Jacó mudou com seus filhos, José tinha ido na frente, eles se mudaram, um dos filhos de Jacó era José, se mudaram para o Egito, ficaram no Egito, passaram-se 420 anos, e acabou que os egípcios daquela época, 420 anos depois que os judeus chegaram no Egito, fizeram com que os judeus fossem escravos. Uma vez que eles se tornaram escravos, eles eram maltratados pelos judeus, trabalhavam com trabalhos difíceis, como nos diz o livro do Êxodo, que eles ficavam ali colhendo palha, fazendo tijolos para as várias construções que os egípcios pediam. Esse povo que ali estava recebeu um libertador, um judeu, um hebreu que deveria tirar o povo do cativeiro. Esse judeu, esse hebreu tão especial, era um profeta enviado por Deus a este mundo, se chamava Moisés. Esse Moisés, por ordem de Deus, com a ajuda de Arão, esse Moisés, ele retirou o povo do Egito da casa da escravidão. E Deus mandou 10 pragas sobre o Egito para que os egípcios, o faraó, deixasse o povo de Israel partir. Foram várias pragas, e os egípcios duros, o faraó com o coração duro, não deixava, até que chegou a 10ª praga. A 10ª praga que caiu sobre o Egito foi a praga do extermínio dos primogênitos. Portanto, o primeiro filho homem, aquele que tem, que deve ser o que vai levar a família adiante, aquele que recebe a herança da família, o primeiro filho homem de cada família dos egípcios morreu, morte dos primogênitos. Naquela noite, o anjo exterminador, nos diz o livro do Êxodo, passou pelo Egito, exterminando os primogênitos. Os judeus, por ordem de Deus, tinham matado um cordeiro e tinham passado o sangue do cordeiro nas portas das próprias casas. E assim o anjo exterminador foi adiante e não exterminou os filhos primogênitos dos judeus. Como se Deus não soubesse as casas que tinham judeus, né? Mas Deus quis algo simbólico. Quis que matassem o cordeiro e quis que colocassem o sangue do cordeiro na porta. Aqueles que eram protegidos pelo sangue do cordeiro não morreram, enquanto houve um grande clamor em todo o Egito, porque morreram os primogênitos. E nesse momento o faraó se desesperou durante a noite e disse: podeis ir embora. Então o povo de Israel, depois da passagem do anjo exterminador, eles passaram à liberdade. E da liberdade, enquanto fugiam, os egípcios foram atrás deles e eles passaram pelo Mar Vermelho a pé enxuto. São várias passagens. Essa passagem do anjo exterminador, da escravidão à liberdade, é o que deu origem à festa da Páscoa judaica.
porque todos os anos, no dia 14 do mês de Nissão, primeiro ano para eles judeus, deveria ser comemorada a Páscoa pelo povo judeu para se recordar desta libertação que Deus tinha feito, levando o povo do Egito à terra prometida, que era a terra de Canaã, que era a região onde tinha morado Abraão como estrangeiro, porque ele não tinha nascido na terra de Canaã. Foi para essa terra que Deus levou o povo judeu. E vejam que interessante, Deus protegeu os filhos primogênitos de todos os judeus, enquanto exterminou os filhos primogênitos de todos os egípcios. Marcaram as portas com o sangue do cordeiro, sacrificaram um cordeiro e comeram esse cordeiro para comemorar essa Páscoa, essa passagem do anjo exterminador. Isso foi sempre comemorado. Ponto importante. Os filhos, portanto, o primogênito de cada judeu foi preservado e o primogênito dos egípcios foi morto. Os judeus passaram séculos comemorando a Páscoa. Quando chega na festa da Páscoa da época de Nosso Senhor Jesus Cristo, a última Páscoa, porque todos os anos se comemorava, a última Páscoa que houve antes, portanto, ali na morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, a última comemoração que houve, nos preparativos da Páscoa, no momento em que eles iam recordar que o filho primogênito deles foi protegido e que eles passaram para a liberdade, o que aconteceu? Os judeus rejeitaram a pedra angular, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. E os judeus que tiveram no Antigo Testamento o seu filho primogênito protegido, eles foram capazes de, na festa da Páscoa, que se rememorava a proteção do próprio primogênito, foram capazes de matar o primogênito de Deus. Essa foi a maldade do povo judeu. Aquele filho único de Deus, aquele filho primeiro e único de Deus, foi morto pelos judeus, exatamente por ocasião da Páscoa. Porque aquele cordeiro que tinha sido morto por cada família judia, para comerem aquele cordeiro, para recordar essa passagem do Senhor, esse cordeiro era uma pré-figura do cordeiro divino que deveria ser morto para salvar os homens. Aquele sangue que foi colocado na porta era um símbolo do sangue do Cordeiro de Deus que salvaria os homens, não sendo colocado no marco, na porta, mas sendo derramado sobre a alma de cada um daqueles que deveriam vir no futuro. Em realidade, o sangue de Nosso Senhor também marcou o passado, porque para Deus tudo é presente, Ele marcou a história. Mas esse simbolismo nos conduz a esta festa da Páscoa que aqui nós comemoramos. São Pedro, em sua carta, diz aqui, na carta de São Pedro, que eles iam ao templo todos os dias. O templo era o templo judaico, onde os judeus tinham os vários costumes deles, e os cristãos iam no templo pregar a Cristo. Imagina as brigas que não davam com aqueles judeus todos, judeus furiosos, indignados, onde já se viu, nosso pai Abraão, nós acreditamos no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E São Pedro dizia, nós também acreditamos no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o judeu rasgava a veste, ficava indignado. Apedreja, blasfêmia. A vida dos apóstolos no começo não foi fácil, mas eles pregaram a Cristo. E nós vemos aqui, no Evangelho de hoje, sem nos alongarmos demais, nós vemos no Evangelho de hoje, Nosso Senhor Jesus Cristo que aparece, os apóstolos estavam ainda receiosos, com medo, Nosso Senhor Jesus Cristo aparece para eles, uma vez São Tomé não estava, e não acredita muito quando eles contam, aparece no 8º dia, aparece depois, e aí São Tomé acredita. Não comentarei no dia de hoje o que diz aqui sobre São Tomé, porque também a carta que nós vimos, o trecho da carta de São Pedro diz aqui, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação, ou seja, acreditais sem ver, vós acreditais sem ver em algo e obtereis essa salvação. Portanto, São Tomé, ele não acreditava, porque não via, por fim acreditou depois de ver. Felizes aqueles que acreditam, como diz São Pedro aqui, sem ver. Não vou me deter nesse ponto, porque gostaria de pegar um ponto importantíssimo para a nossa vida espiritual. Eu disse que nós deveríamos crescer, disse no início da missa, no amor à igreja, pediríamos isso nesta Santa Missa, porque conhecendo todas essas maravilhas e como a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo foi essa depositária de todas essas tradições que vêm de Nosso Senhor Jesus Cristo, que já remontam ao Antigo Testamento, nós devemos amar essa igreja
una, santa, católica, apostólica, romana, única que nasceu diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a igreja dele, essa igreja dos cristãos, que depois que se espalhou pelo mundo foi chamada de universal, Igreja Católica, da qual nós fazemos parte e da qual nós nos alegramos de fazer parte. Nós vamos pegar um pontinho aqui, importantíssimo para a nossa vida espiritual. Veja o que diz o Evangelho, importantíssimo. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Vejam o poder que nosso Senhor Jesus Cristo dá para os seus ministros. Porque os apóstolos que estavam ali eram sacerdotes, eram bispos, tinham a plenitude do sacerdócio. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhe serão retidos. Não serão perdoados. No Antigo Testamento, Deus disse para Moisés de que para poder pedir perdão a Deus dos pecados era necessário, era um cerimonial, que não era uma... Eles não tinham a certeza de que aquilo funcionasse daquela forma, era simbólico. Era necessário que Arão, sumo sacerdote, ele tomasse um bode, olha o que está no Antigo Testamento. O sumo sacerdote foi o primeiro sumo sacerdote do povo judeu, porque foi a partir de Moisés que foi estabelecido o sacerdócio na antiga lei, portanto na lei mosaica. No Antigo Testamento, junto aos judeus, sumo sacerdote e os filhos dele foram sacerdotes. O sumo sacerdote era o cabeça, como que o sumo pontífice, o papa, na religião judaica. Esse sumo sacerdote, como sacerdote, deveria pegar o bode e impor as mãos sobre o bode, é o bode expiatório, impor as mãos sobre o bode e pedir que todos os pecados do povo de Israel recaíssem sobre a cabeça do bode. Coitado, dependendo de como estava o povo, até arriava a pata do coitado do bode, né? Ficava ali, nossa senhora. Eu tinha que pegar o bode, alguém tinha que amarrar o bode e levar o bode para o deserto pedindo, como que simbolicamente, que Deus levasse embora os pecados do povo do acampamento. Ou então eles matavam alguns animais em cima do altar, oferecendo a Deus aquilo que eles tinham de melhor do rebanho, pedindo que Deus perdoasse os pecados, mas não tinham certeza de que os pecados eram perdoados. Quando vem nosso Senhor Jesus Cristo, não é com sangues de bodes e touros que os pecados são perdoados, porque no Antigo Testamento não se tinha certeza se eles eram perdoados ou não. No Novo Testamento, a partir do momento em que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu nossa religião, uma religião revelada, portanto, se Deus não revelasse isso, nós não saberíamos, é uma religião revelada. Deus revelou que os seus ministros deveriam perdoar os pecados, porque receberam o Espírito Santo para isso, para perdoar os pecados. Por isso que o sacerdote, ele impõe as mãos sobre o penitente, dizendo: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós devemos aproveitar essa maravilha que Deus nos concede, de ter nossos pecados perdoados. E eu que estou aqui hoje, ou acompanhando pelas redes sociais, essa Santa Missa, eu devo me perguntar: eu confesso com frequência? Ah, padre, eu não tenho tempo. Cara dura dizer isso para o padre, entendeu ou não? Não tem, às vezes, vergonha na cara para dizer um negócio desse, né? Eu não tenho tempo. A pessoa, às vezes, pega o celular, ela fica ali 3 horas, tem até cãibra no dedo. Aí tem tempo, né? Para jogar fora e, às vezes, para ver aquilo que não deve. Para sujar a alma tem tempo. Para pedir perdão não tem tempo. Então, tem gente que não confessa. Não confessa. Acredita em tudo que a igreja ensina e vai na missa de final de semana e domingo, e a gente pergunta da confissão: padre, sabe que eu já perdi a conta, né? Porque já passou dos 10, que dá para contar na mão, são 10 só, né? Já passou da conta. Eu nem sei quanto tempo eu confesso. Ou então alguém fala: não, padre, eu confesso com frequência. Isso aí o senhor não vai poder me cobrar, não. Eu confesso toda semana. Muito bom. E eu me pergunto: confessa bem? Como que a pessoa confessa bem? Dizendo todos os pecados, sem esconder pecados. Não é que a pessoa precisa também detalhar algo que ela vai dizer. Eu me recordo,
Tudo começou, quando o padre ouve isso, no confessionário já é assim, né? Tudo começou em 1974. O padre olho penitente, eu recordo que eu estava usando uma roupa da cor azul escura. Quando começa a contar assim, a confissão vai dar 5 horas de confissão. Não é isso. Mas a pessoa tem que confessar os pecados graves. Tem que dizer. Não adianta falar para o padre, sabe, padre, que eu preciso... O padre, o que foi? A pessoa fala rápido, o padre não entendeu o que ela falou. É, porque passa rapidinho. Não, isso é confissão mal feita. Não pode falar rápido, o padre não entender. Não pode omitir pecado, contar metade, contém metade. O pecado não foi perdoado. Contou metade de um pecado, ou então tinha 10 pecados, contou 9 porque ficou com vergonha de um, essa confissão não foi válida. E os pecados não foram perdoados. O padre pode dizer, eu te absolvo dos teus pecados, o pecado não foi perdoado. A confissão tem que ser íntegra, tem que ser dito todos os pecados. Se a pessoa esqueceu, não tem problema. Esquecimento não é pecado. A pessoa tinha boa disposição de se confessar bem. Se ela esqueceu, não é pecado. Se ela escondeu, pecado. E pecado grave. Pecado mortal, sacrilégio. Ela sai da confissão, não está perdoada. Tinha 10 pecados, escondeu um, confessou 9. Ela sai do confessionário com 11 pecados. Os 9 que ela confessou que não foram perdoados, o 10º que ela escondeu e o 11º de ter mentido na confissão. E a pessoa diz, nossa, padre, é sério o negócio, hein? Eu estou recordando aqui, eu lembro de um pecado que eu cometi com 17 anos de idade e eu tive vergonha de confessar. De pecar não ter vergonha, mas de confessar ter vergonha. Eu tive vergonha de confessar. Eu tive vergonha. Eu já estou com 58 anos, padre, o que eu faço? Eu vou lhe dizer que suas confissões da vida foram todas mal feitas. Vai ter que voltar lá e dizer para o padre, padre, quando eu tinha 17 anos, voluntariamente eu escondi um pecado e nunca mais eu quis confessar. Eu escondi. Eu queria pedir perdão da vida. Confessa a vida, coloque em ordem. Deus nos dá esse privilégio no confessionário. Não sejamos relaxados. Cuidemos de nossa alma. A vida é passageira. Deste mundo, um dia partiremos. Quem se salva? Quem sabe cuidar da própria alma e sabe confessar bem os seus pecados. Não esperem o último momento, porque vai aparecer um jeito de salvar minha alma. No último momento não dá certo muitas vezes. Talis vita finisita. Tal é a vida, assim será a morte. Saibamos cuidar de nossas almas e aproveitar o benefício do perdão dos pecados que Deus nos concede, como diz o Evangelho de hoje, e saberemos viver bem nesta terra para um dia alcançarmos a salvação eterna. Que Maria Santíssima, refúgio dos pecadores, interceda por nós para que nós possamos viver bem, para morrermos bem e, por fim, alcançarmos a salvação eterna, onde o Cordeiro imolado será nossa alegria eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.